Oi, pessoal. Meu nome é Maísa. Vou ser uma das professoras de História de vocês do Coronavest, também de Sociologia, então vocês vão estar sempre me vendo por lá. Eu vou avisando logo que a aula de hoje vai ser bem introdutória, não vai ser nada muito elaborado, então não vamos fazer uso de slides e nada do tipo. Se me verem olhando muito para baixo assim, porque eu estou dando uma olhadinha nos resumos para não me perder, para vocês também não se perderem, o que é mais importante. E antes de dar início ao assunto que a gente vai tá tratando hoje, eu quero falar um pouquinho para vocês, na verdade, né, de qual é a importância de vocês estarem sempre prestando atenção nas aulas, estarem muito atentos nos detalhes. História, assim como filosofia e sociologia, são matérias extremamente interdisciplinares. E como assim, né? Por exemplo, a gente pode estar usando muitos assuntos de história, como alusões históricas, como citações de autoridade, né? Argumentos de autoridade na redação, que tanto para o pessoal que quer um curso de humanas, quanto para o pessoal que quer um curso de exatas, é extremamente importante tirar uma nota bacana na redação, porque isso vai fazer com que a sua nota geral ela suba, e então, consequentemente, você vai ter muito mais chance de entrar no curso que você quer. Então, sempre que estiver assistindo a aula, está por dentro das fichas que toda semana, com antecedência, a gente vai estar colocando no e-mail de vocês. Então, são questões que vocês podem estar resolvendo antes de virem para a aula, assim como pode estar olhando a gente fazendo a resolução no momento da própria aula. Então, vai ser algo interessante para vocês. Estar sempre em mão com o material, né? E a história, no caso, a matéria que a gente vai tratar é bem interessante. Para alguns é cansativo, porque os assuntos são bem extensos, mas eu vou fazer o máximo, né? Eu sei que eu falo um pouquinho demais para ser bem resumida no que eu vou falar e trazer algo bem interessante para vocês. Então, o assunto que a gente vai tratar hoje é o primeiro assunto que a gente vê assim dentro da própria história. Eu pretendo trabalhar com vocês, basicamente do começo mesmo da história, por ordem cronológica, para que os assuntos não fiquem soltos, né? Para que a gente acabe não se perdendo. A gente sabe que existem assuntos que têm mais relevância, que caem mais, mas para você entender um assunto, você precisa saber do anterior para que as coisas façam sentido. Isso é o propósito da história, né? Você está estudando, então é uma continuidade de assuntos. E mais tarde, né, quando a gente terminar esse resumão que a gente vai fazer dos fatos históricos que ocorreram, a gente pode estar voltando para esses assuntos que têm mais regularidade de cair no Enem e fazendo revisões, fazendo aulões que já estão sendo elaborados, resolução de questões, dentre outras coisas. Eu falo um pouquinho rápido, então eu quero que depois vocês me deem um feedback sobre isso, se querem que eu desacelere mais, uma série de coisas. Então vamos começar a aula, propriamente dita, com o assunto. E o que a gente vai tratar hoje é pré-história, o início de tudo, né? E as primeiras civilizações, né, que vão fazer esse marco no fim da pré-história. E também vou fazer a resolução de algumas questões que, inclusive, estão no e-mail de vocês. Então, quem é aluno inscrito do Coronavest pode dar uma olhadinha lá no seu e-mail, que as questões vão estar lá. Então, pode dar uma pausa, porque a minha aula primeira agora vai estar sendo gravada e não ao vivo. Então, você pode responder, voltar para cá rapidinho, que a gente resolve. Então, a gente vai tratar essa pré-história e o início das primeiras civilizações, como eu já havia dito antes. Então, sem mais delongas, vamos começar, né? A pré-história é importante ressaltar de por que ela tem esse nome, né? Antigamente, né, alguns anos atrás, não é tão recente assim, a gente tinha a pré-história como todo aquele período em que o homem viveu, em que o homem criou a agricultura, uma série de outras coisas, e em que o homem não tinha a escrita, né? A gente teve uma série de outras coisas, acontecimentos importantes, mas até a invenção da escrita, o homem é considerado como um homem pré-histórico, né? Então, era datado a história mais ou menos assim. Hoje em dia é importante a gente saber que essa divisão ela começou a ser deixada mais de lado e outras denominações estão vindo, né? Enfim, mas é como às vezes ainda aparece nos livros. E eu acho que todos vocês já devem ter estudado a pré-história, assim como as primeiras civilizações. Então eu não vou me aprofundar tanto, mas vou dar aquela relembrada legal, aquela relembrada básica, para que a gente não se desvirtue mesmo do que é necessário para entender tudo que vem adiante. Então, a pré-história, primeiramente, ela foi o período mais longo que a gente teve, né,
desde o surgimento das pessoas, né, dos hominídeos, na verdade, que foram os nossos antecessores. Então, a gente tem a pré-história dividida em vários períodos, em 3 grandes períodos. A gente tem o Paleolítico, que ele é mais ou menos do surgimento da humanidade, né, dos primeiros hominídeos, até a invenção do fogo e da pedra polida, entre outros tipos de técnicas, que é quando se inicia o Neolítico. Paleolítico, ele é um grande período porque você tem toda aquela trajetória do surgimento do próprio homem até a sua evolução, né? No caso, para que ele desenvolva o intelecto, para que ele consiga fazer outras coisas. E daí a gente entra em outro período, que é o Neolítico, que, como vocês já sabem, significa pedra polida. Paleolítico significa pedra lascada e Neolítico significa pedra polida. Então, o Neolítico é como o próprio nome diz, né, a própria significância quer ressaltar, que é quando os homens eles se desenvolvem ao ponto de perceberem que se você, por exemplo, afinar mais a ponta de uma pedra, ela consegue ser mais eficaz, por exemplo, para rasgar um pedaço de carne, para cortar alguma coisa. Então, a partir disso, né, já com a descoberta do fogo, que foi feita inclusive no Paleolítico ainda, a gente tem essa trajetória, né? A gente tem esse transpasse, esse translado. Então, o Neolítico ele começa mais ou menos entre 8 e 10 mil anos antes de Cristo. E a gente tem aí o desenvolvimento, no caso, de diversas técnicas que, no caso, vão ser o que a gente chama, né, de primeiros resquícios de homem civilizado, né, como a gente tem hoje. Então, vale ressaltar uma coisa muito importante, né, que todos já sabemos também, que no Paleolítico, né, no primeiro período, o homem ele era nômade, né? Ele vivia em locais sazonais. Então, naquela época, o planeta passava por diversas coisas, né? Por diversas mudanças climáticas, de território. Então, os homens, eles eram aquele tipo de meio que de parasita mesmo. Eles iam lá, eles comiam tudo que tinha no local e depois eles tinham que estar sempre se locomovendo, principalmente por conta dos grandes invernos, pela falta de alimento, e o homem ele basicamente caçava e pescava, né? Vivia nas cavernas. Também com o desenvolvimento da arte rupestre, né, que não era vista como competência de arte, mas sim como você está lá desenhando, registrando o seu dia a dia mesmo. Então, a gente tem toda essa questão lá no Paleolítico. No Neolítico, enfim, a gente tem essa questão de que o homem já tinha o fogo. Então, vamos raciocinar. O homem ele descobre o fogo e a utilidade dele. Então, por exemplo, se lá no Paleolítico o homem ele precisava fugir dos invernos, agora com fogo ele não precisa mais. Por quê? A partir do momento em que o tempo esfria, você acende uma fogueira, você consegue se esquentar, não sendo necessário que você percorra grandes distâncias para fugir daquele inverno. E outra coisa muito importante que a gente chama é o surgimento da agricultura, que nas questões do Enem, alguns vestibulares, pode aparecer como revolução agrícola. Sim, uma revolução mesmo. A gente tem, né, na história, os historiadores contam que as mulheres, no período em que elas ficavam às vezes em casa, cuidando dos seus filhos, preparando uma série de coisas, elas acabaram observando que toda vez que você jogava lá uma sementinha, alguma coisa do tipo, aquilo brotava, aquilo nascia e com algum tempo depois dava a mesma coisa de onde veio a tua semente. Então a gente tem aí o surgimento daquela questão da observação, né? A gente tem uma evolução muito, como a gente pode dizer, muito aparente do intelecto ao ponto de fazer-se essa observação. Então, daí surge a agricultura com a questão de que agora o homem ele pode estar lá, né, plantando, colhendo, ele já tem o fogo para se proteger de outros predadores, de outros animais, e isso é um grande marco. Então, a partir disso, a gente tem o surgimento da agricultura, assim como do pastoreio, né, da criação de animais, que hoje em dia a gente conhece como pecuária. Então, isso começou lá naquele período. E mais uma vez, sobre propriedade do fogo, a gente vai ter a transição para o terceiro período da pré-história, que é a idade dos metais. A gente sabe que para derreter um metal, a gente precisa de um calor muito alto, a gente precisa de muito fogo. Então, o que é que acontece? Esse fogo ele começou a ser usado para derreter pedaços de metais que eram mais maleáveis. Então, a gente tem vários tipos de metais, né?
Quem gosta de química aí sabe muito bem disso. E eles começaram a derreter esses metais que tinham mais facilidade para você moldar. Então, o que acontece? A idade dos metais, lembrando, né? Pode pausar aí, anotar tudo direitinho para não esquecer, ou depois fazer uma pesquisa mais elaborada. A idade dos metais, ela foi dividida em 3 períodos. Esses períodos, que também tem suas subdivisões, é conhecido como a idade do cobre, a idade do bronze e a idade do ferro, que não é tão importante de você decorar. Mas, novamente ressaltando que primeiro eles começaram a derreter metais com mais facilidade, né, que foi o bronze, depois com a mistura dele com o estanho, que é outro tipo de metal, surge aí o bronze, que é um metal bem mais forte, e depois o ferro. As sociedades que conseguiram desenvolver mais a liga de ferro, elas tiveram um crescimento muito maior, principalmente econômico, porque o ferro ele é muito mais apropriado para a questão das armas, para a questão das batalhas, uma série de coisas. E aí surgem, né, os instrumentos, as facas, as lanças, muito mais potentes do que um pedaço de osso ou do que um pedaço de pedra, logicamente. Então a gente tem essa transição. E só para fechar novamente, a gente tem a pré-história, com o início do Paleolítico, né? Surgimento dos primeiros hominídeos, até o finzinho, né? Que é depois do surgimento do fogo. Aí a gente tem o Neolítico, com a questão da agricultura e sim do sedentarismo. Então, o sedentarismo foi a principal característica da transição do Paleolítico para o Neolítico. E a gente tem essa terceira revolução, que vai ser a questão dos metais, o descobrimento dos metais, que vai possibilitar mais na frente, né, a questão das civilizações. Então, deixa eu ver aqui se eu não estou esquecendo nada. Então, é isso mesmo, né? Então, a gente tem toda essa questão e aí a gente vai parando para pensar e pensa. Sempre, né? Meu Deus, estou ficando meio... Mas, enfim, a gente vai ver que, a partir disso, são formados os primeiros aglomerados humanos. Então, você tem a formação de pequenas vilas, a gente tem o surgimento da tecnologia do tear, de algumas coisas, né? Não exatamente do tear, mas da criação de tecidos que começam a substituir as peles de animais nas roupas. E daí a gente já pula, né, já que foi um assunto que vocês já viram, para as primeiras civilizações, como eu disse no início, que também foram conhecidas como civilizações hidráulicas. E por que hidráulicas, né? O nome já diz tudo, por conta do uso da água. Então, o uso da água em larga escala, né, como base principal para a evolução da sua própria comunidade. Então, as que a gente vai trazer aqui é a Mesopotâmia e o Egito, que são conhecidos como os grandes berços da civilização humana. Então, o que é que acontece? Quando a gente tem esse desenvolvimento dos metais, a gente possibilita uma diversidade muito grande de outras coisas, como a maior eficácia em batalha, em dominação de outros povos. E surge também, como eu já falei, essa evolução sempre contínua do intelecto, que se a gente observar, ela vai estar presente em todas as áreas, em todas as partes, né, da história. Então a gente tem essa evolução e a gente fala primeiro da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, que hoje é o atual território do Iraque, vale lembrar, né, que às vezes cai algum detalhezinho assim nas questões. Ela é conhecida também como, do grego, né, terra entre rios. E por que entre rios, né? Eu acho que vocês lembram, não sei se faz muito tempo que estudaram isso, mas a Mesopotâmia ela se encontrava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. As cheias desses rios, né, assim como também no Egito, mais na frente a gente vai ver, elas possibilitavam que a agricultura fosse muito fértil, porque o rio, quando ele traz aquela cheia, ele acaba trazendo para a parte da terra outros dejetos, outras coisas que fazem com que a agricultura ela seja mais fértil, como os adubos, como uma série de coisas que vão fazer aquilo crescer de uma forma desmedida e muito melhor que em outros locais. Então a gente tem essa civilização se estabelecendo ao redor desses dois rios com o intuito de utilizar aquela água principalmente para a agricultura. Então a gente vai ver aqui a Mesopotâmia, né, como uma grande civilização. Aí a gente tem aqui, né, também falando, meu resuminho, não se incomoda que estou olhando para baixo, mas a gente tem uma diversidade muito grande de povos. Esses povos, eles foram grandes protagonistas da história da Mesopotâmia, que foram os assírios, os babilônicos, os sumérios, os caldeus, uma série desses povos
E a gente tem que também lembrar da organização social da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela foi dividida em castas. O que acontece? Quando a gente fala de civilização, a gente tem que lembrar de por que civilização. Civilização que a gente fala é os primeiros resquícios do homem social como a gente tem hoje. Então, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, a gente já tem a criação de um Estado, a gente já tem aquela coisa entre poder, a gente já tem os primeiros resquícios da desigualdade. Então, como eu disse, a Mesopotâmia era dividida em castas. Essas castas diziam, né? A gente tem o rei, a gente tem os sacerdotes, a gente tem os guerreiros, os servos, camponeses. Então era meio como uma pirâmide mesmo. E quem estava em cima sempre mandava em quem estava embaixo e assim sucessivamente. E essas castas acabavam trazendo o que a gente chama, né, de desigualdade social, como a gente conhece hoje. Um ponto muito importante a lembrar da Mesopotâmia é a religião. Eles eram politeístas. Então, como vocês já sabem, né, já estudaram história, politeísmo significa que você acredita em muitos deuses, né? Na Mesopotâmia, a gente tinha o que chamava de cidades-estados, que foram presentes também em outros impérios, né, que a gente já viu, entre outras coisas. Cada uma dessas cidades-estados tinha um governo. Esse governo, né, tinha lá o seu governante e eles adoravam ao seu deus. Na Mesopotâmia, cada cidade basicamente tinha um deus e esse deus era adorado lá e tal, beleza. Mas o que acontecia? A Mesopotâmia, ela sempre foi palco de muitas guerras, principalmente de guerras por conquista de território. A gente tem um rei da Mesopotâmia, que no caso foi o rei mais famoso, né, também mais importante, que foi o rei Hammurabi. Esse rei ele viveu mais ou menos 1700 anos antes de Cristo e ele foi o rei que meio que conseguiu unificar os territórios da Mesopotâmia. Então, esse rei Hammurabi, ele tinha uma religião, ele tinha um deus no caso, e assim, a gente fala de politeísmo, e uma coisa bem óbvia e que a gente ainda tem resquícios disso na história mais moderna e tal, é a questão de você impor a sua religião a outras pessoas, a outros povos. Então, quando o rei Hammurabi ele consegue guerrear e unificar esses territórios, ele leva para esses povos o seu Deus e impõe que eles adorem ao seu Deus. Na época, o rei Hammurabi ele adorava um deus chamado Marduk. E esse deus ele começou a ser difundido, né? E foi um dos deuses mais importantes da era mesopotâmica. Hammurabi acho que também não é um nome estranho para vocês, porque ele criou um negócio chamado de Código de Hammurabi. Código de Hammurabi é muito importante, porque sempre que a gente vê uma questão falando sobre civilização mesopotâmica, é muito provável que caia falando sobre o Código de Hammurabi, que foi baseado em um conjunto de leis chamado de Leis de Talião, que a gente conhece hoje como olho por olho, dente por dente. Então, como eu disse antes, foi o primeiro conjunto maciço de leis que ditavam, né, uma pena para cada crime, cada coisa dentro de uma sociedade. E a gente tem outro ponto muito importante dentro da Mesopotâmia, que foi a ciência. Na Mesopotâmia, a gente tem o surgimento de coisas incríveis, né? Data-se também os historiadores que a roda ela já havia sido inventada mesmo antes do surgimento maciço do território mesopotâmico, mas que foram os povos, deixa eu me lembrar que os sumérios, sim, os sumérios que inventaram a roda, na verdade, como a gente conhece hoje, com a utilização que a gente conhece hoje. Eles inventaram os primeiros carros com a utilização de roda, que eram as carroças, as carruagens e toda uma série de coisas que auxiliou, né, na transformação do grande império que a gente conhece hoje, né, como Mesopotâmia. Então a gente tem o desenvolvimento da ciência e lembrando também que os sumérios foram os grandes responsáveis pela invenção da escrita. Então a gente tem os fenícios, a gente tem os assírios, a gente tem os egípcios também com os hieróglifos, a gente tem uma grande colaboração aí, mas os povos que hoje têm o reconhecimento da invenção maciça da escrita são os povos sumérios, né, que foi um dos povos que habitaram aquela região. Então eles desenvolviam uma série de outras coisas, né, de técnicas com metalúrgica, com escrita, e um dos povos mais importantes para a Mesopotâmia foram os caldeus. Os caldeus eles foram povos que conseguiram desenvolver a ciência de uma forma muito interessante.
Então, uma coisa interessante que os caldeus fizeram, né, e descobriram foram o calendário do Sol, né, no caso, o calendário do Sol, que é o que a gente tem hoje, né, com um ano com 365 dias. Eles também descobriram aí, para quem não gosta de matemática, feito eu, o ano, né, enfim, as contagens, entre outras coisas, e eles descobriram a circunferência com 360 graus, além de ter descoberto, não descoberto, né, mas ter inventado os signos do zodíaco. Então, para quem gosta de signo, aí tá a origem. Eles observavam muito o Sol, eles trabalhavam muito com matemática. Então, para aquela época, eles foram grandes gênios da matemática. Eles eram grandes astrônomos também. E eles também tinham a questão da economia deles, que não era só agrária, né? Como a gente vai ver no Egito, que era muito mais agrária. A gente tem uma economia muito maciça. Porque a partir daquela questão, né, do rio Tigre e o Eufrates, a gente tinha cidades vizinhas. Uma das cidades vizinhas era Nínive. Nínive é realmente aquela mesma cidade que o pessoal que é evangélico vê na Bíblia que Jonas foi meio que obrigado a ir para lá, que foi engolido por uma baleia, enfim, toda aquela história. Então Nínive naquela época era um grande centro comercial. E a partir das rotas marítimas traçadas da Babilônia, né, que também foi um povo da área mesopotâmica, eles conseguiam chegar à cidade de Nínive, né, levando muitas coisas que eles tinham, que eles produziam, que eles cunhavam, né, e também trazendo de lá muitas coisas que eles não tinham no território deles. Então, só para fazer aquele fechamento bacana, a gente tem a questão muito pesada da religião dentro da Mesopotâmia. A gente tem coisas muito importantes com o surgimento da escrita, com o desenvolvimento da matemática, de outras técnicas, do calendário. Então, foi uma sociedade muito importante e ela foi um pouco do que a gente tem hoje, né? Um pouco da inspiração que a gente tem hoje quando a gente fala de civilização. E agora trazendo um pouco do Egito, o Egito que é um dos assuntos que eu gosto bastante, que é um assunto muito extenso, no caso você pode transformar ele em uma coisa até mais divertida de se falar, mas a gente está tentando resumir um pouquinho aqui. O Egito, né, ele foi palco de uma das maiores civilizações também, e ele estava surgindo, emergindo na mesma época que a sociedade mesopotâmica. Porém, a diferença mesmo era a localidade. O Egito ele se situava mais ou menos no extremo nordeste da África, perto do deserto do Saara. Então, ao norte, se não me engano, do Egito. Eu não lembro direito. Enfim, a gente tinha um grande pântano ao lado, mas acima a gente tinha um deserto. Então, o Egito ele tinha tudo para ser falido, né? Aquela localidade tinha tudo para ninguém morar lá, não fosse por uma coisa, o Rio Nilo. O Rio Nilo, que hoje ainda é um dos maiores rios do mundo, né? A gente tem uma extensão quase próxima, né, a do Rio Amazonas, é um rio gigantesco. Naquela época também, lembrando que o Rio Nilo era visto como um deus, não exatamente como só um rio, né? Então, eles também eram politeístas, assim como os povos, né, que eu já tinha citado antes. Então a gente tem esse rio que também tinham cheias e esse rio Nilo também tinha vários dejetos e muitas coisas que tornavam as hortas deles muito mais frutíferas até do que a dos povos mesopotâmicos. Então eles tinham aquelas cheias como algo sagrado, né? Todo ano acontecia e irrigava toda aquela área, assim podendo fazer, né, com que eles tivessem grandes colheitas, uma agricultura muito farta. E a gente tem a questão de que o Egito, um dia ele já foi dividido, né? A gente tinha o Baixo Egito e a gente tinha o Alto Egito. Com o tempo, um rei, no caso um rei não, né? Um faraó chamado Menes, que foi o primeiro faraó, na verdade, ele consegue unificar, dando início às dinastias, né, dos grandes faraós. Então, lembrando que o Egito ele estava localizado naquela questão, né, do Rio Nilo, enfim, as bordas do Rio Nilo, mas era uma sociedade muito mestiça. Você tinha vários povos, enfim, vindos do deserto e tal, e ali eles se juntaram, né? Os faraós estavam na África, sim, os faraós eram negros, então também tanto negros quanto mestiços, eles conseguiram se estabelecer lá e a partir dessa junção, né, do Baixo Egito com o Alto Egito, a gente consegue ter essa unificação. E essa unificação
tornou o país um dos maiores impérios que a gente já teve desde que se tem notícia. Então a gente tinha aqui, né, as cidades que eram independentes, né, eram cidades-estado, também assim como na Mesopotâmia, e que depois dessa junção acabam, né, pertencendo ao faraó, que para eles era um deus, né? Para quem se interessa aí, a história do Egito é muito bacana quando a gente fala de mitologia, né? Eles acreditavam que o faraó era o deus Horus e que quando ele morria, ele se tornava o deus Osíris. Então, sim, com todos os faraós. Em vida ele era Horus, em morte ele era Osíris. Então, ele era extremamente respeitado. Essa ligação da religião com o controle do povo sempre esteve presente, né? A gente fala muito da Igreja Católica, a gente fala muito dessas questões, mas essa ligação, né, esse domínio do povo a partir da religião sempre esteve presente. E a gente tinha uma teocracia no Egito. Por que teocracia? Porque o faraó, sendo a representação do Deus mais importante, ele mandava em tudo, ele era o manda-chuva, tinha os sacerdotes, grandes templos. Então, ligado a um deus e sendo um rei, o faraó ele era um teocrata. Então, a gente tinha, assim como na Mesopotâmia, aquele triângulozinho, né? Aqui você tinha o faraó, depois você tinha os sacerdotes, depois você tinha o que a gente ainda não podia chamar de burguesia, mas que a gente chamava, né, de nobreza, as pessoas mais ricas, e depois a gente vinha com os camponeses, com os soldados e logo após com os escravos. Eu acho uma coisa legal de ser ressaltada e que muita gente fala, até mesmo como uma desculpa super fajuta, é de que o Egito era escravista. Lá existiam escravos? Sim. Assim como na Mesopotâmia também existiram escravos, assim como na Grécia e em Roma também existiram escravos. Mas a gente tem que se ligar na diferença de uma sociedade escravista, escravocrata e de uma sociedade, no caso, que tem escravos, né? Os escravos no Antigo Egito não eram trazidos com a intuição de você, entre aspas, lucrar, de você vender, de você comercializar aqueles escravos. No Egito, a gente não tinha o que a gente chama de escravidão por dívida. Então, você tinha um número de escravos muito mais resumidos. Mais à frente, né, muitos anos depois, centenas na verdade, a gente vê aquela questão da escravidão dos povos hebreus, que a gente também tem retratado na Bíblia, acho que muita gente conhece, mas era a única forma de escravidão que existia no Egito, na verdade, era a escravização de outros povos que perderam uma guerra. Então, você foi guerrear com o povo, ele perdeu, você, entre aspas, tinha o direito de escravizar aquele povo. E esses escravos, eles eram divididos, né, entre construir pirâmides, entre fazer uma série de coisas. Porém, vale ressaltar uma coisa, né, um detalhe que mais tarde a gente também vai usar para responder uma das questões, é que na verdade, não eram apenas os escravos que construíam aqueles grandes monumentos que a gente tem hoje, né? As esfinges, as pirâmides, uma série de outras coisas. As pessoas elas tinham que tirar, no caso, por conta do faraó, era um decreto do faraó, que as pessoas tinham que tirar pelo menos um dia da semana para ajudar a fazer aquelas grandes construções. Então, quem fez as pirâmides do Egito foram também os próprios egípcios. Mas os escravos também colaboravam, né? A gente tinha uma série muito grande de escravos que também eram guerreiros. Os escravos guerreiros, na verdade, não faziam muita coisa, porque durante quase a metade do império, do antigo Império Romano, a gente não teve muitas guerras, porque os egípcios eram um povo muito isolado, o que deu a ele uma propriedade, né, uma chance de crescer e de se tornar tão grande pela ausência de conflitos extremos, né, como a gente tinha na Mesopotâmia, com a queda e o levante de grandes impérios. Então a gente tem toda essa questão. E voltando mais aqui, a gente também tinha, como eu falei, a escrita. Acho que eu não falei disso, mas a escrita também estava muito presente no próprio local, né? Então a gente tinha os hieróglifos que eram extremamente difíceis de serem decifrados, e esses hieróglifos eles eram bem complicados, então existia pessoas especializadas
em fazer esses hieróglifos, em utilizar esses hieróglifos, que eram os escribas. Os escribas, eles passavam basicamente 10 anos em uma escola de escribas e eles aprendiam a tratar com esses hieróglifos e eram eles que faziam todas as anotações reais, eles faziam tipo as anotações do que tinha sido produzido, do que tinha entrado de impostos, lembrando que o Egito foi basicamente quem inventou o funcionalismo público, porque você tinha vários funcionários públicos, coletores de impostos, uma série de coisas, e todos eles estavam sob a égide do rei, estavam abaixo do rei e sempre se reportavam a ele como soberano. Então, a gente tinha também a organização política, como eu já falei, das elites, e um detalhe muito importante, acho que muito bacana de ser citado, que é as mulheres no Egito. A questão do patriarcado, como a gente conhece também, ela só foi visível, ela só foi mais presente a partir dos impérios romanos, a partir do Império Grego em si. E as mulheres no Egito, elas podiam ser faraós, elas tinham muitos direitos que, vamos supor, nos anos 50 aqui no Brasil, as mulheres não tinham. Então, elas poderiam também está exercendo qualquer cargo público, né? Assim como os homens. A gente tem exemplos mesmo de deusas também, que eram deusas mulheres extremamente respeitadas dentro do Egito. A gente tem Cleópatra, a gente tem Nefertiti, que foram grandes faraós do Egito, né? Que também governaram. Existiram várias outras também, que também tiveram essa chance, e mesmo sendo uma sociedade um pouquinho desigual, um tanto quanto injusta, né? Já com essa divisão de classes mesmo, a gente também tem pontos positivos se tratando do Egito. E a gente também tem essa questão da religião, que era muito ligada ao que a gente conhece hoje como mumificação. Uma coisa muito importante para os egípcios era a religião, como eu já havia dito. E uma coisa na qual eles acreditavam era que, após a morte, o faraó tinha condições de voltar para o seu corpo. Então, aquele corpo ele deveria estar em perfeitas condições para receber novamente aquela alma. Então, foi por isso, né, com esse objetivo, que se cria a mumificação, que eram feitas com técnicas extremamente avançadas. E, tipo, nossa, naquela época, né, você não tinha internet, você não tinha muita coisa, e eles literalmente tiravam as vísceras, principalmente dos faraós, eles embalsamavam, né, aqueles faraós, eles colocavam bálsamos de canela, de uma série de coisas que impediam a degradação muito precoce do corpo, além de mergulhar em conteúdos químicos, né, à base de sódio. Era algo bem interessante, mas tudo na verdade com um propósito religioso. E daí eram feitos também os sarcófagos, né? Os sarcófagos com os rostos dos faraós, eles eram colocados nos sarcófagos, né? Após enfaixados, como a gente vê até mesmo nos filmes, e colocados dentro das pirâmides, que também tem uma longa história de como foi feita. Então, quem se interessar um pouquinho mais sobre a história do Egito, assistir os vídeos de Débora Aladdin, que é uma deusa da história, vocês vão gostar bastante. Ela tem um vídeo inteiro sobre o Egito e acho que vocês podem gostar. Então, é basicamente isso. Então, fazendo um parâmetro, uma ligação geral e antes disso, uma coisa, né, sobre a economia do Egito, né? O Egito também, ele mais tarde foi um grande produtor de metais, né? Estando na África, uma série de coisas, mas a economia deles era essencialmente agrária. Então, eles comercializavam sim com outros povos ao norte, mas de princípio eles trabalhavam mais com a questão agrícola e com o desenvolvimento interno do seu próprio país. Então, voltando tudo de novo, a gente estudou hoje, né? Lembrou a questão da pré-história, o marco que define a pré-história, juntamente ao desenvolvimento das técnicas metalúrgicas, é o surgimento da escrita, né? Porque a gente começa a datar melhor o surgimento disso. Escrita que hoje a gente conhece como escrita cuneiforme, que foi a primeira escrita criada pelos sumérios. Hoje a gente tem bibliotecas que encontraram, né, com os tijolos de barro que se escreviam na Mesopotâmia, ao contrário do Egito, que se escrevia em papiro, muito mais frágil, né, que muitos foram destruídos durante o tempo. A gente estudou todos os períodos hoje da pré-história, período paleolítico, maior dos períodos,
Neolítico, a pedra polida, depois do surgimento do fogo, a agricultura e período dos metais, né? Com suas subdivisões, e mais à frente o surgimento das grandes civilizações que a gente viu hoje, Mesopotâmia e Egito, que tinham em comum a questão hidráulica, né? A questão dos rios como principal fonte de sustento das suas próprias populações. E também um ponto muito importante que vale ressaltar e lembrar novamente, a religião como forma de dominação dos povos, a imposição da religião de costumes. Então é algo que aconteceu há mais ou menos de 5 a 7 mil anos antes de Cristo, mas que hoje nos parece tão atual, né? E agora eu vou estar pegando aqui, né, as questões que eu também trouxe para vocês naquele PDFzinho que eu mandei lá no e-mail de vocês. Então, lembrando, quem não está com as questões, pegar as questões que agora a gente vai dar uma olhadinha. Então, pessoal, voltamos aqui com a resolução das questões. Então, como eu disse a vocês, está lá no e-mail de vocês, é só pegar para dar uma olhadinha, para acompanhar. E a gente tem aqui uma questão da Ameoski adaptada e que ela diz o seguinte: a pré-história costuma ser dividida em 3 períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. São características do período Paleolítico, exceto, então ele vai dar aqui uma série de características do Paleolítico e quer que a gente veja qual dessas características não é desse período. Então vamos lá. A letra A diz o seguinte: os homens desse período eram sedentários e viviam essencialmente de caça e coletas. Já adiantando que essa aqui é a questão correta, né? A questão que você teria que marcar no caso. E por que essa é a questão correta, né? A letra A. Porque ele diz aqui, os homens desse período, no caso do período paleolítico, eram sedentários. E isso aí é o detalhe que mata a questão. Então, essa aqui é a característica que não é do paleolítico. Por quê? No paleolítico, como a gente lembra, foi o primeiro período da história. Os homens não eram sedentários, os homens eram nômades, como eu falei lá na explicação para vocês. Então, eles eram nômades, viviam de caça e pesca. Então, a questão do sedentarismo só vem surgir no Neolítico com o surgimento da agricultura. Então, essa seria a questão que vocês teriam que marcar. Mas vamos ler as outras só para ter certeza, né? E aqui tem, letra B. Uma descoberta essencial deste período foi a descoberta de como produzir o fogo. Essa questão está corretíssima, né? É uma das características, porque o fogo, como eu disse a vocês, foi sim descoberto no Paleolítico. E a letra C, usavam ossos e pedras para confeccionar ferramentas e armas para caça, cortar e fazer suas vestes. Correto, não tem como errar. E aqui, neste período, domesticaram animais justamente com mudanças climáticas que aumentavam a temperatura terrestre. Também correta. Então, a gente tem a questão 2 aqui, da UDESC, e eu vou ler aqui para vocês, acompanhem. O estudo da pré-história abrange um longo período da história humana. Uma das periodizações mais conhecidas distingue pelo menos 2 grandes períodos. Sobre esses períodos e suas distinções é incorreto afirmar. Essas 2 questões, elas têm um nível de dificuldade um pouquinho maior, porque ela dá aquela confusão, né, do certo ou errado, e ele está pedindo uma questão incorreta. Então, quando ele fala desses 2 grandes períodos, ele está se tratando, né, do Paleolítico e do Neolítico, que foram os maiores períodos da nossa pré-história, né? Então, já avisando que a questão certa também é a letra A nessa, e eu vou explicar o porquê. Então, vamos ler as alternativas. A alternativa A. No período denominado como Neolítico, dá-se a descoberta e o controle do fogo, uma das maiores conquistas desse período, que permitiu aos seres humanos a fundição dos metais. Então, o que acontece? Essa questão aqui, nessa alternativa, tá muito bonitinha, se não fosse por umas coisinhas, né? No caso, ele diz aqui que no período Neolítico foi quando surgiu o fogo, né? Foi quando o homem descobriu como manusear o fogo. Uma informação que está totalmente incorreta,
pelo fato do fogo ser, como eu disse antes, inventado no Paleolítico. Então, sim, se utilizou o fogo para fundir os metais no finzinho do Neolítico, mas o fogo foi uma descoberta do período anterior. Sendo assim, como ele pede a afirmação incorreta, essa seria incorreta com toda certeza. Mas vamos ler as outras aqui, né? A letra B dizia: de modo bem geral, o período paleolítico está para sociedades de caçadores e coletores, assim como o período neolítico está para a agricultura e a criação de animais. Isso aqui está correto, porque como a gente disse, no paleolítico a gente tinha os caçadores e os pescadores, né, nômades. Já no neolítico a gente tinha as pessoas sedentárias, que estavam lá, né, sempre colhendo, entre outras coisas, plantando. Então a gente tem a letra C aqui. Tanto o termo paleolítico quanto o neolítico referem-se à forma de tratamento da pedra, o que é verdade, né? A gente tem o paleolítico como pedra lascada e a gente tem o neolítico como pedra política. Política não, meu Deus. Como pedra polida, que era exatamente o que eles faziam com a pedra para melhorar, né, a utilização dela. Aí a gente tem a letra D, que diz: o período denominado como Paleolítico se inicia há aproximadamente 4 milhões de anos e se estende por cerca de 10 mil anos antes de Cristo. Uma afirmação correta, né? Data-se que os primeiros hominídeos surgiram há mais ou menos 4 milhões de anos e eles se desenvolveram, né, até mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, que é quando começa o Neolítico, né? O finzinho do primeiro período, que foi o Paleolítico. E a gente tem a letra E, que diz: o período denominado como Neolítico se inicia aproximadamente 8 mil anos antes de Cristo e se estende até aproximadamente 4 mil anos antes de Cristo, o que também é verdade, a gente já viu isso tudo lá atrás. Mais dúvidas é só dar uma pesquisadinha. E a gente tem a questão 3. Então, uma questão bem fácil essa aqui. Ela é do Enem, né? Então, você já vê um pouco como vem às vezes as questões sobre isso. Nem sempre tão fácil assim. Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. Aí a pergunta é: o texto refere-se ao movimento migratório denominado? Aí ele vai estar lá as alternativas. No caso, ele fala aqui do período paleolítico, né? Que era quando os homens eles ainda não tinham desenvolvido a técnica da agricultura e precisavam estar em deslocamento frequente. Então, ele dá a letra A e diz pendularismo. Não, primeiro que às vezes a gente nem sabe o que é isso, né? Aí a gente tem lá, letra B, nomadismo. A gente sempre lembra que sim. Aí letra C, êxodo rural. Letra D, transhumância. E letra E, sedentarismo. Primeiro, pendularismo é uma coisa mais para assunto de geografia. O nomadismo, no caso a letra B, seria a resposta correta, porque eles eram, como a gente sabe, nômades. Êxodo rural foi algo que só aconteceu lá na Revolução Industrial, uma série de coisas, né? Transhumância também é da área de geografia e sedentarismo só surge no Paleolítico, como a gente já sabe. Aí a gente tem aqui a questão 4, né? Que é da UFTM de Minas Gerais de 2009. Aí a gente tem aqui: as civilizações da Antiguidade Oriental, particularmente a egípcia e a mesopotâmica, desenvolveram. Aí ele vai trazer aqui uma série de questões, né? Aí ele está pedindo para que a gente fale uma coisa que as duas desenvolveram em comum, tanto a Mesopotâmia quanto o Egito. Aí ele fala aqui, letra A, arquitetura e as ciências com caráter utilitarista, que se manifestou nos anfiteatros e aquedutos e conhecimentos matemáticos. Também é uma alternativa muito bonitinha, muito bem organizada, se não fosse por um pequeno detalhe. Os anfiteatros, eles se organizaram lá na Grécia, lá em Roma, né? E a gente tem os anfiteatros como um palco de contação de histórias, de uma série de coisas. Então, anfiteatros não era para estar aqui, o que acaba matando a alternativa. E a gente tem a letra B. Aqui,
conquistas militares para assegurar o abastecimento de escravos, fundamentais às grandes obras públicas como templos e pirâmides. Essa questão também poderia pegar muita gente, porque realmente parece uma questão muito atrativa, a questão do escravismo, como pessoas para serem utilizadas, né, na construção desses grandes monumentos. Mas o que acontece? Isso acontecia mais lá na Mesopotâmia, porque eles tinham muito mais escravos de guerra. Agora, no Egito, a gente passou muito tempo sem grande quantidade de escravos e, como eu disse para vocês, eles tinham as pessoas, as próprias pessoas da comunidade, como as pessoas que trabalhavam para o rei, né, para o meu Deus, agora esqueci o nome. Sim, para o faraó. Então, o que acontece? Essas pessoas, né, da sociedade, elas tiravam um dia da semana para estar lá trabalhando e ajudando a construir esses grandes monumentos. Então, mesmo a questão aqui, a alternativa estando muito bonitinha, isso não acontecia no Egito e a gente precisa de alguma coisa que aconteceu em ambos os lados. Aí a gente tem a letra C. A escrita sob diferentes formas, permitindo o registro dos princípios de seu monoteísmo que se espalhou pelo Mediterrâneo. Então, também bonitinha, mas uma palavrinha acaba matando toda a questão. Aqui ele fala monoteísmo, e como a gente sabe, possivelmente lembra, o monoteísmo de nenhuma forma foi característica dessas civilizações. Muito pelo contrário, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, então essa questão está errada. Então a gente tem aqui a letra D. Grande integração comercial com os povos vizinhos devido à abundância de recursos hídricos, agrícolas e minerais. Isso poderia ser verdade se a gente estivesse falando apenas da Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia ela tinha um fluxo, né, de comércio muito mais intenso, né, extenso, do que o Egito. Então, como eu disse antes, o Egito passou muito tempo sendo mais isolado, né? Ele era muito próximo a um deserto, ele era muito próximo a um pântano, então ele tinha a questão do comércio muito mais mirrada, né, do que a própria Mesopotâmia, e isso só foi se estender, isso só foi se aprimorar muitos anos depois, já no finzinho do que a gente chama de Egito Antigo. E a gente tem a letra E, né, que por ser a última opção, consequentemente, é a correta, mas vamos ler aqui, que diz: forte ligação entre política e religião, como se observa no caso do faraó egípcio, supremo soberano que era considerado um deus vivo. Então, sim, a gente viu a questão do deus Hammurabi impondo o deus Marduk como supremo deus, né, na época que ele conquista a Mesopotâmia, e a gente também tem o rei, né, o próprio faraó, como Deus e soberano ao mesmo tempo. Então a gente tem essa ligação entre religião e política extremamente forte e muito evidente em ambas as situações. Então, por hoje é só, né? A ficha tem mais questões, lembrando que depois eu acho que da questão 6, na questão 6, tem um defeitinho na ficha que mais tarde vai estar sendo corrigido. Tem mais questões aqui. E se vocês quiserem, também posso estar trazendo mais coisas desse assunto, mais coisas dessa questão. E eu gostaria muito que vocês trouxessem um feedback, né, do que acharam da aula, do que pode mudar, afinal de contas é minha primeira aula para vocês. Então, podem deixar aqui nos comentários, ou podem ir até outras redes de comunicação, até o pessoal do Coronavest. Se vocês estão achando que eu estou falando muito rápido, muito adiantado, se querem que eu resuma mais os assuntos, que para mim é uma coisa um pouquinho difícil, mas eu posso tentar. Se quiserem que eu traga mais questões, né? Esse foi um assunto mais expositório mesmo, né? Expositivo. Então, os próximos assuntos eu vou procurar estar trazendo um número maior de questões para a gente discutir. E principalmente quando a gente já tiver a ajuda dos monitores, que vai ser mais fácil, principalmente para tirar a dúvida de vocês. Então, se tiver alguma dúvida, alguma correção, porque eu também sou aluna, né? Também posso ser corrigida em qualquer coisa. Deixem aí também nos comentários. É muito importante que vocês me tragam esse feedback do que estão achando, de opiniões, né? Do que pode ser feito, porque assim eu sei para onde andar com as aulas de vocês, assim como os outros professores. Acho que também gostariam muito de receber esse feedback de vocês. Então, por hoje é só. Eu vou estar trazendo a ficha para vocês do próximo assunto que a gente vai tratar aqui na aula. Provavelmente quem vai vir é outro professor e eu só volto na outra semana com história. Mas, é como eu disse, vocês vão estar recebendo conteúdo
e espero muito que tenham gostado, né? Ficou uma aula um pouco longa, peço perdão por isso, mas é isso aí. Então a gente está aqui como voluntário, ajudando como sempre. Não é nada oficial, né? Não sou formada em História, né? Estou fazendo ciência política, mas espero que realmente tenham se agradado e que consigam tirar proveito de todas as informações, né? Que foi um montão que foi passado aqui hoje. Então, até a próxima. Estudem e não esqueçam dos seus resuminhos de fazer as anotações e levar isso para todos os âmbitos que vocês puderem. Então é isso aí.